E aí, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Gleidson. Hoje trataremos de assuntos relevantes à defesa do sistema corporal humano, ou seja, do sistema imunológico. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir, deixe já de imediato o teu like aqui, comente este e outros vídeos, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho, não esqueça, é muito importante para que você fique por dentro das novidades do canal. Compartilhe este e outros vídeos com seus amigos e não deixe de ir lá no Instagram, Prof. Gleidson, para você ficar por dentro de macetes, dicas e até assuntos que podem complementar o teu estudo. Então chega de rodeios e vamos falar logo de sistema imunológico. O sistema imunológico é responsável por evitar que patógenos e toxinas acessem o nosso organismo e, caso seja necessário, é capaz de combatê-los ao ponto de eliminá-los. Isso de forma a manter o nosso organismo preservado. Agora, quando o nosso organismo falha neste combate, aí nós temos um problemão. Nós temos a manifestação das doenças. E em casos mais graves, pode chegar até evoluir para a morte. Agora, para mergulharmos nesse estudo, primeiramente nós precisamos conhecer os personagens dessa história. Ou seja, vamos analisar a estrutura anatômica e a estrutura fisiológica que o compõem. Vem comigo! Aqui temos os principais componentes anatômicos do sistema imunológico. Observe essa estrutura toda aqui. Nós começaremos essa identificação pela estrutura chamada de adenoide. E a adenoide ela é responsável pela defesa do organismo contra partículas que se encontram de forma aérea. E nesse meio dessas partículas nós podemos ter vírus e bactérias que se acumulam no nariz e na garganta. Na sequência nós temos as tonsilas. As tonsilas são fortes aliadas no combate de bactérias e trabalham constantemente na produção de células para manter esse combate ativo. Ainda nós temos o timo. O timo ele é responsável por amadurecimento, ou seja, ele é responsável por amadurecer os linfócitos. E isso nós veremos mais à frente, o que são os linfócitos. E temos também na sequência o baço. O baço é responsável por produzir e proliferar os linfócitos que já estão ativos. Nós continuaremos o nosso caminhar aqui dentro dessa estrutura com os linfonodos. Repara que ele se estende em toda a parte corporal. Os linfonodos funcionam como uma espécie de filtro contra antígenos. O que vai acontecer? Assim que o nosso organismo passar por alguma infecção, os linfonodos vão aumentar de tamanho, porque às vezes eles vão cair no sistema linfático, certo? E aí, devido à sua atividade de defesa, faz com que ele aumente de tamanho, formando o que popularmente nós chamamos de íngua. E por fim, nós temos a medula óssea, certo? A medula óssea está em ossos grossos, né? Que além de ser responsável pela formação das células sanguíneas, atuam também na formação de leucócito, que são as nossas células de defesa. Leucócitos são os glóbulos brancos, popularmente chamados assim. Agora que nós conhecemos a estrutura anatômica do sistema imunológico, precisamos conhecer agora os seus principais personagens, as suas células. Aqui nós temos os zagueiros da seleção brasileira campeã mundial, a zaga menos vazada de todos os tempos. Vamos começar falando sobre os basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos e macrófagos. Esse grupinho aí que eu acabei de citar são células de defesa do nosso organismo que fagocitam. Por isso são chamadas de fagócitos de uma maneira geral. E isso quer dizer que são responsáveis por englobar os invasores, os patógenos, na tentativa de eliminá-los e livrar o nosso organismo da sua ação danosa. Agora, no meio dessa galera dos fagócitos, eu quero destacar e quero que você anota aí os macrófagos e os neutrófilos justamente por esta ação. É aí que a maior parte das provas irão cobrar algo referente a eles. Beleza? Agora, já os linfócitos, que compõem ainda essa zaga campeã, são divididos em dois tipos. Nós temos o linfócito T e o linfócito B, onde ambos são produzidos na medula óssea e são armazenados no sangue, até chegar ao timo, justamente para poder realizar o amadurecimento. E os linfócitos B são encontrados no sangue e na linfa, com a responsabilidade de produzir proteínas. Essas proteínas que aqui nós chamaremos de anticorpos, ou também um nome um pouco mais técnico de imunoglobulinas, que se ligaram aos patógenos na tentativa de
sai do meu corpo. Agora que conhecemos a estrutura do sistema imunológico, é necessário saber como ele reage aos invasores, senão nada faria sentido, né? Então, ele responde de duas formas. A primeira delas é chamada ou é conhecida como defesa inespecífica, ou seja, resposta imune inespecífica. E a outra é a defesa específica, ou resposta imune adquirida. A resposta imune inespecífica impede que a maioria dos patógenos entre no nosso corpo, agindo rapidamente sobre aqueles que conseguem acessar. É composta também de barreiras físicas, como a pele, a cutícula, a mucosa das vias respiratórias. Não posso deixar de falar do suco gástrico. Tem uma dica interessante para você. Acessa aqui a aula sobre sistema digestório, que eu falo muito sobre isso, e aí você vai entender a interação entre o suco gástrico e a defesa do organismo, justamente pelo teu pH, sem falar também na saliva e nas lágrimas. Agora, estas duas, a saliva e a lágrima, elas apresentam na sua composição uma enzima chamada de lisoenzima. A lisoenzima, ela rompe as paredes da estrutura bacteriana para evitar que ela entre em ação. Então, ataca diretamente a bactéria. Agora, quando essas barreiras falham, a alternativa do organismo é gerar uma resposta imune, uma resposta inflamatória. E vamos observar essa figurinha aqui ao lado. Observa que aqui nós temos a presença de uma farpa, aí você pode considerar essa farpa uma ponta de espinho, uma agulha ou qualquer outro tipo de estrutura que possa atravessar e lesionar o nosso tecido conjuntivo. Certo? Coisa boba, não dói nada, né? Ninguém nunca sentiu uma dorzinha de espinho, não é verdade? Dói nada, quase faz você querer amputar o lugar que está o espinho. O que é importante destacar aqui é que junto da farpa nós temos bactérias. Esses organismos pegam carona durante o processo de penetração ali da farpa. Agora, a resposta inflamatória começa imediatamente após a invasão do patógeno e o dano físico. Então, ali nós temos os mastócitos, que estão presentes no tecido lesado, que libera histamínicos, que são mediadores químicos, são sinais químicos que são absorvidos pelos capilares sanguíneos. E, nesse caso, imediatamente os capilares dilatam. Então, os histamínicos auxiliam na dilatação dos capilares. Ao se dilatar, espaços entre as células vão se abrir. E células atravessam, as células de defesa nesse caso, atravessam o vaso para potencializar a fagocitose e eliminar as bactérias ali que invadiram o nosso corpo. E, simultaneamente, extravasa também plaquetas. Extravasam ali no capilar sanguíneo plaquetas com a função de selar, de fechar o orifício formado pela farpa, impedir que mais patógenos acessem o organismo e dificultem a nossa vida. Viu como que a resposta é rapidinha? Agora você pode perguntar, sintomas como dor, vermelhidão, calor e inchaço no local acontece comigo. É normal? Sim, é normal. E isso é provocado pelo aumento da pressão ocasionada pelo fluxo sanguíneo. Também o inchaço é causado pelo escape de plasma para a área afetada e a liberação de enzimas. Então isso tudo faz parte da resposta imune inespecífica. Vamos falar agora da resposta imune específica. Lembre-se que nós temos essa primeira barreira, a resposta imune inespecífica, e alguns invasores podem conseguir sobreviver e até ultrapassar essa primeira linha defensiva do nosso organismo. E assim, para vencê-los, é necessário sistemas mais complexos de defesa. Temos então, primeiramente, vamos tratar esse assunto como definição, o patógeno, o invasor, como antígeno. Esse é o nome que daremos a ele. E contra ele, o nosso sistema pode atuar de duas formas. A primeira é a imunidade humoral e a segunda, a imunidade celular. A imunidade humoral é mediada por anticorpos e, pelo amor de Deus, não marca a alternativa que fala que anticorpo é célula. Anticorpo é proteína. E durante a inflamação, há um aumento da drenagem linfática e isso faz que o antígeno acesse o nosso sistema linfático. Não esqueça que lá no início da nossa aula nós falamos que a presença do antígeno em gânglios linfáticos provoca o aumento deles. Isso se dá devido à proliferação de intensas células de defesa. É o que nós chamamos de íngua, não esqueça disso. A resposta imune humoral pode acontecer da seguinte forma, e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aqui nessa imagem. Nosso primeiro passo
é os macrófagos que se ligam aos antígenos, justamente pela fagocitose, e os apresentam aos linfócitos por meio da sua membrana. No segundo passo, nós temos que o linfócito T, que também é chamado de linfócito TCD4, se liga por meio de receptores proteicos que estão presentes na sua membrana à apresentação do macrófago, ou seja, a membrana que o macrófago está apresentando. No terceiro passo ali, nós temos os macrófagos secretando uma substância chamada interleucina que estimula a mitose rápida dos linfócitos T, fazendo que aumente a sua quantidade. Olha a íngua surgindo aí. 4. Vamos no quarto passo agora. Os linfócitos T passam também agora a secretar interleucina e ativam linfócitos T matadores, T killer, linfócitos citotóxicos, CD8, tudo é o mesmo nome para linfócito T matador. E também ativa os linfócitos B, e que passam a se multiplicar também de forma rápida. Então ativa os T-killers e também os linfócitos B. Agora, é importante destacar que os linfócitos B, graças à interleucina, abençoada interleucina, se diferenciam em dois tipos celulares. O linfócito B agora passa a se chamar plasmócito ou célula de memória. Vamos uma por vez. Os plasmócitos, no caso, são responsáveis por produzir proteínas, lembra do que eu falei? Que se ligam aos antígenos específicos, os anticorpos. Então, os anticorpos são produzidos pelo linfócito B que podem destruir diretamente o antígeno ou auxiliar outras células a realizar a fagocitose do antígeno. E é importante destacar que cada anticorpo é específico ao seu antígeno. Não é, vamos dizer assim, polivalente, não. Agora, uma outra diferenciação dos linfócitos B são a formação de células de memória. Após responder ao ataque de um determinado patógeno, esse sistema cria uma memória que faz com que ataques posteriores do mesmo tipo de patógeno sejam combatidos mais rápido e com melhor qualidade, de forma bem potente. Esta memória pode durar anos ou por toda a vida. E isso explica muito, galera, o motivo de que você não pega nunca o mesmo tipo de vírus de gripe. Por exemplo, você vai ter contra aquele vírus gripal um anticorpo para ele. Então eu vou inventar aqui, se você pegou o vírus do tipo A no teu organismo, você vai gripar, vai ficar catarrento, aquela coisa toda, certo? Vai ficar ruim, fala, ah, meu Deus, eu vou morrer agora, e fica assim, né? Desse jeito terrível, não é verdade? Quando teu corpo consegue restabelecer a estrutura dele, é sinal de que o seu sistema imune conseguiu combater aquele vírus e ele também criou um anticorpo contra aquele tipo de vírus. Aí você fala assim, Gleidson, mas eu gripo novamente. Sim, você vai gripar sempre, sempre. Porque os vírus, eles possuem capacidade de sofrer mutações, certo? Variabilidade genética, lembra lá no material genético do vírus. Falando nisso, eu tenho uma aula sobre vírus aqui que pode te auxiliar a compreender isso melhor. Se liga aí no card, tá? Então, o vírus pode sofrer essa mudança. Ou você vai pegar vírus de uma outra natureza genética e o teu organismo não está preparado para ele. Isso que fala da especificidade dos anticorpos. Beleza? Continuando a nossa análise, o nosso estudo sobre a resposta imune específica, eu gostaria que vocês observassem esse gráfico, que ele trata da taxa de produção de anticorpos pelo espaço de tempo. E ele simula ali duas respostas imunes. A resposta imune primária e a resposta imune secundária. Observe que a resposta imunológica primária cria anticorpos ali após o ataque do antígeno, certo? E a partir dela, o organismo aprende a enfrentar esse exclusivo patógeno. Vamos simular que seja um vírus de uma gripe aí básica, certo? Você gripou, ficou catarrento ali, né? Aquela coisa toda horrorosa, mas o seu corpo conseguiu sair dela. Agora, observe que, continuando nessa reta, acontece uma segunda situação de um segundo contato, com o mesmo vírus. E veja que a linha do gráfico se eleva rapidamente, mostrando que o organismo reagiu com a produção de anticorpos também de forma rápida e mais intensa. Isso graças às células de memória criadas a partir daquele primeiro ataque. Então, por isso que essa resposta imune primária, ela vai deixar sim você passar um pouquinho de mal. Depende de cada patógeno, certo? Agora, se você for acometido novamente pelo mesmo tipo de patógeno, o teu organismo já sabe lidar com ele.
Então ele vai produzir de forma intensa, rápida e volumosa um número muito maior de anticorpos. E claro, você não vai sentir nada, como se nada tivesse acontecendo. Por isso, nós vamos justificar aí a técnica da vacinação que falaremos um pouco mais à frente. É importante destacar que os antígenos são excelentes contra agentes extracelulares, porém eles são pouco eficientes contra agentes intracelulares e células cancerígenas. Neste sentido, entra em cena os linfócitos TCD8, os famosos linfócitos T-killer, T-matador, linfócito T citotóxicos. As interleucinas estimulam os linfócitos TCD8 a agir de duas formas possíveis. A primeira, romper as células por meio da secreção de moléculas específicas. Ou a segunda, induzir a apoptose celular, ou seja, a morte programada das células anormais ou infectadas por alguns tipos virais. Agora é importante destacar, galera, que dependendo da intensidade da imunidade celular, esse tipo de resposta imune pode ser danosa, por também eliminar células normais do nosso corpo, justamente devido às substâncias de ataque. Agora que sabemos como o nosso organismo age sobre os patógenos, precisamos saber como adquirimos a imunização. Isso é super importante e provavelmente é o ponto-chave de toda a cobrança em avaliação. Então aí nós temos a imunização natural e a imunização artificial. Ambas podem ser passiva ou ativa. Agora, nós começaremos analisando esse estudo com a nossa imunização natural passiva. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esta imagem aqui. Ela representa a influência da gestação na imunização. Nós temos também a gestação e nós temos a amamentação. Vamos começar falando da gestação. Por meio da placenta durante a gestação, a mãe fornece os seus anticorpos ao feto, e isso vai criar uma barreira imunológica nele já de início. Agora, na amamentação, claro, óbvio, né, por meio do leite, a criança vai adquirir anticorpos das mães, células fagocitárias e outras substâncias importantes para fortificar o sistema imunológico. Agora, uma outra forma de adquirir naturalmente a imunização é a forma mais antiga que se conhece, que é nada mais nada menos que entrar em contato com o antígeno. E claro, pelo amor de Deus, sobrevivendo à ação dele. Como, por exemplo, uma gripezinha fraca, certo? Ou talvez a catapora e outras as manifestações aí patogênicas, mais leves. Dessa forma, o organismo reconhece o patógeno, desenvolve anticorpos e cria células de memória. Em um segundo contato com o mesmo tipo de patógeno, quero deixar isso muito bem claro, com o mesmo tipo de patógeno, o corpo imediatamente responde, eliminando, certo? Agora nós temos um lance aqui da imunização artificial passiva. Temos o exemplo da administração de soros. Mas para entender como administrar os soros, primeiro a gente precisa de saber como eles são criados. Então você está lá, só na natureza, sofre uma picadinha de aranha, escorpião, ou até mesmo de uma serpente peçonhenta, certo? E o nosso corpo não conseguirá desvencilhar daquela substância presente na peçonha do animal. Então, para resolver esse problema, são aplicados soro antiofídicos, que são produzidos a partir, por exemplo, da inoculação de uma pequena amostra do veneno no cavalo. O cavalo vai começar com essa pequena amostra a produzir anticorpos, certo? Depois de um certo tempo, faz uma coleta da amostra de sangue desse cavalo, centrifuga o sangue, separa a parte sólida do sangue da parte líquida, e ali no plasma sanguíneo do cavalo, nós retiraremos os anticorpos. Para outros tipos de soros, esta mesma técnica pode ser utilizada. Entretanto, ao invés de utilizar o cavalo, pode utilizar o próprio sangue humano, justamente de pessoas que já foram sensibilizadas e produziram anticorpos. É o caso, por exemplo, do soro antitetânico. É um exemplo dessa mesma técnica em humanos. Agora, no que diz respeito à imunização artificial ativa, nós temos a vacina. Hoje as vacinas estão mais modernas, principalmente com o avanço da biotecnologia. Mas, em resumo, basicamente as vacinas são formadas a partir do antígeno modificado, atenuado, que é o antígeno enfraquecido, vivo, mas enfraquecido, incapaz de te fazer mal, ou mortos. Então nós temos o vírus modificado, nós temos o atenuado e nós temos os vírus mortos.
Ao perceber, inocula, claro, né, no caso, a vacina no indivíduo. E ao perceber esses agentes estranhos no organismo, o nosso sistema imune age imediatamente. E como eles estão fracos, ele vai conseguir produzir anticorpos e células de memória. Então, neste caso, quando eu entrar em contato com aquele patógeno, meu corpo já vai estar preparado, vai estar fortificado. E eu vou conseguir lograr êxito justamente no combate daquele antígeno. Bom, galera, por hoje é só. Não deixe de exercitar seus conhecimentos adquiridos nesta aula. Resolvam questões para você adquirir ritmo e pegar a malícia, né, a maldade que pode ser atribuída nas avaliações e, claro, fixar bem para gabaritar nas avaliações. No mais, nos veremos na próxima aula. Até lá!